parte que caiu, mas... Só ah, apareceu para mim aqui, sua live foi encerrada. pra Obrigada. mim também apareceu a mesma coisa. Eu não sei quanto que vocês escutaram, mas resumão de novo, eu fui para África do Sul para fazer intercâmbio como minha primeira viagem internacional e sozinha e tal, me apaixonei pelo lugar. Daí no final daquele ano mesmo eu decidi me mudar. Eu trabalhei para aprender inglês e tudo, daí eu decidi estudar. Daí eu fiz um curso de edificação, fiz o último ano de escola deles e entrei na facul para estudar engenharia civil, que sempre foi meu sonho fazer esse curso. Daí eu fiz 4 anos de facul na UCT, né, University of Cape Town. Daí eu me formei e comecei a trabalhar, né? E daí continuo trabalhando agora. E Eu aí trabalhava para uma empresa da África do Sul mesmo. Na verdade, eles me deram uma bolsa de estudo nos meus últimos anos de facul. Então, logo eu já saí da faculdade empregada com eles e agora eu acabei de mudar de empresa. Eu estou trabalhando numa outra empresa que é bem maior, ela é uma multinacional, mas também tem escritório na África do Sul. Ah, legal. E essa questão do turismo, assim, eu imagino que não é o seu trabalho, como você já acabou de falar, não é o meu também. Eu, tipo, falo bastante porque eu amo viajar, simples assim. Mas eu imagino que seus amigos, família, todo mundo deve te perguntar, né? Tipo, o que que eu faço se eu tiver 10 dias? O que que eu faço se eu tiver 15 Não, dias? Deve ser o que você mais a escuta, gente, né? a gente não trabalha com turismo, mas como se trabalhasse, né? Porque, na verdade, eu acho que a gente acaba sendo exposto a tantas coisas que você acaba sabendo ser exposto das coisas, né? Ainda mais quando você vive no lugar, fica mais fácil. Não, mas assim, África do Sul, como você falou, tem muita coisa. Tem muita coisa. Assim, o que você quiser fazer, você consegue fazer lá. Assim, Meu uma lugar coisa que... favorito é Cape Town, né? Assim, pra mim, se você falar, eu tô indo pra África do Sul, pra onde eu vou? Se eu posso ir pra um lugar, eu vou falar Cape Town, porque tem muita coisa na cidade Cape Town ali mesmo, entendeu? Que é muito pertinho. A África do Sul é grande, então, tipo, quando você tá explorando os outros lugares, são bem afastados, você vai precisar de carro, ou uma grana, né, para pagar um tour e tal, tipo Kruger, Garden Route, essas coisas. São lindos, são, dá para explorar bastante e tal, dá para curtir bastante, mas é uma viagem mais cara daí, entendeu? Aham. Agora, se você vai só para Cape Town, ali mesmo dá para curtir muita coisa, sem tirar do bolso tanto dinheiro. Porque eu acho a cidade relativamente bem barata, principalmente quando você compara com o Brasil, ou, por exemplo, agora que eu estou na Inglaterra, comparado com aqui, é muito barato. Uhum. A galera sai daqui, se você sair com libras, nossa, dá pra fazer uma festa, dá pra pagar bebida pra todo mundo. Porque acho que uma libra agora tá valendo mais de 20 ranges. E o real eu não tenho certeza, mas o real deve estar valendo uns quase três Por ranges. aí. Então, a É. moeda ajuda, né? Sim, e uma coisa que você falou é muito verdade, assim. Quando eu estava montando o roteiro para ir para a África do Sul, eu fui com os meus pais, meus sogros, enfim, foi uma turma de 8 pessoas. E aí eu estava montando e fazendo esse roteiro e tal. E a parte mais difícil é realmente você tomar a decisão do que é prioritário, assim, na sua viagem, porque a gente queria fazer safari, era uma prioridade. Só que aí você vai e você pensa, eu quero fazer no Kruger. Só que quando eu fui ver a logística do negócio, a gente acabou fazendo no Kruger, porque a gente acabou avaliando que sim, queríamos, mas a logística foi muito difícil, porque quando a gente imagina, eu quero ir para a África do Sul, eu vou fazer Cape Town e Safari, digamos. É muito longe. Então, e para você chegar Sim, na África do Sul, você chega por Joanesburgo, que é longe também. Então você já tem que pegar de Joanesburgo, você já tem que pegar um voo para ir para a sim. Cidade do Cabo, para você ir para o Kruger. Você também tem que pegar um voo. Se você quiser, tipo, descer no Kruger, são aeroportos pequenos, vão ser aviões pequenos, vão ser mais caros. Então, isso tudo você tem que colocar na ponta do lápis para ver se vale a pena ou não. Aí tem gente que Isso. fala, eu vou alugar carro. Eu aluguei carro, mas eu aluguei consciente de que eu ia ter que dirigir com a mão Do inglesa. lado errado. É. Então, são várias coisas que você de fato tem que organizar direitinho, porque senão você se perde, né? Mas uma coisa que você falou Sim. que é muito verdade e que só fui perceber depois que eu voltei, é que dá para fazer isso tudo tendo como base só a Cidade do Cabo, né? Sim. Não,
Assim, a galera não tem noção do tamanho da África do Sul. Então tem muita gente que chega e fala, tá, eu vou pra Cape Town, mas eu quero fazer o Kruger. Tá, tudo bem, mas você tem voo para Johannesburgo? Vai alugar carro, você vai voar para um dos aeroportos. Tipo, não tem como fazer um bate e volta pro Kruger. Você Não tem que tem. passar pelo menos alguns dias lá. Você programou, tá, você vai passar uma semana em Cape Town, mas você quer fazer safari no Kruger? Dá, até dá, mas assim, você tem que priorizar, né? E a Sim, galera sim. não tem noção da distância e do valor, né? Porque mas isso não é só a África do Sul, qualquer outro lugar. Se você começar a adicionar passagem de avião para um canto para o outro, vai aumentando, vai aumentando. Aluguel de carro vai aumentando, todas essas coisas. Então eu acho que, assim, se você quer realmente explorar a África do Sul, você realmente tem que se programar. Eu indicaria até alguém para te ajudar a montar um roteiro, se você não tem base nenhuma do que é a Uhum. África do Sul. Eu tenho amigas que trabalham com isso e que elas dão toda a assistência de consultoria. Basicamente, na verdade, elas falam assim, isso funciona. Se você quer fazer isso, você tem que pensar nisso, nisso, nisso. Se você pegar esse voo, você só consegue marcar esse horário, esse tipo de coisa. Porque tem gente que marca voo, mas aí também não percebe que o transfer sai antes do voo chegar. Essa bagunça. Então, se você realmente quer explorar a África do Sul, vale a pena pegar um profissional. É, Agora, se você está indo para Cape Town, principalmente para fazer intercâmbio, mas porque tem muita gente que tira férias do trabalho e vai para Cape Town para estudar e, inglês. e para estudar inglês mais férias também, entendeu? Para Uhum. melhorar profissionalmente, por causa da língua, mas tirar umas férias. Então, daí você não precisa de planejamento nenhum, porque, tipo assim, tudo que você vai fazer ali por perto e tal. Então, não precisa de planejamento, principalmente se você vai ficar mais tempo. Se você vai ficar um mês, 2 meses, 3 meses, meu, de boa. Tipo, não precisa se planejar tanto, chega lá e você vai conhecendo. Às vezes, tipo, só me manda uma mensagem falando, eu quero fazer isso, isso, isso. Você acha que eu preciso reservar antes? Ou posso deixar de última hora? Porque tem coisa que esgota, sabe? Sim, Tem sim. ticket que esgota. Mas tem coisa que você pode comprar no dia anterior. Então, assim, depende muito. É o que a gente estava falando antes, né? A África do Sul é um destino muito bacana, mas é um destino relativamente complicado, porque não tem uma resposta para tudo. Vai depender Sim. do que você quer. Daí é o jeito que você vai fazer, né? Mas, assim, super vale a pena. É irrelevante de você estar mochilando sozinho ou você tá indo pro hotel 5 estrelas com a família toda. Tipo, vale muito a pena. E ir pra África do Sul e não fazer um safari, não conta, não vale. Não Exatamente. vale, não vale. Não vale, é pecado, não pode. E uma coisa que eu não sabia, assim, depois eu fiquei sabendo nas minhas pesquisas e tudo mais, é que a gente imagina Safari, Kruger, tipo, na nossa cabeça, a primeira coisa que vem. Quando, na verdade, o Kruger é maior que o estado de São Paulo, pra gente ter. Na verdade, o Kruger é do tamanho do estado de Sergipe, na verdade. Então, acho que 20 mil quilômetros quadrados. É gigante. É Não, muito demora, gigante. assim, é muito grande. É muito grande. Tem, tipo, vários portões para você entrar, é muito gigante. E é uma reserva pública. É uma reserva nacional. Isso. Só que existem várias reservas privadas. E essas reservas Sim, privadas que tem os hotéis, que a gente chama de lodge, que aí você entra e tem tudo. Você já tem todas as refeições, os safaris da manhã e da noite. sim. Eu fiz as duas experiências, assim. Eu fiz tanto no Kruger quanto no. Eu fui pro Capama. Quanto no Capama. Típico! Todos os brasileiros vão pro Capama. É verdade. Mas assim, devo dizer que os preços me assustaram muito e tipo que dava para eu pagar o Capama. Mas é bem isso, tipo, muito brasileiro vai para o Capama mesmo. Nem sei dizer se é por Pela causa do preço, facilidade, pela né? Até mesmo, facilidade. porque o Capama oferece um negócio que é tudo incluso e eles oferecem até transfer. Então, para quem tá confuso de como faz, e vamos admitir, provavelmente você fez sua reserva com o Kruger pelo site deles, pelo site do Santos, é meio bagunçado. É Se complicado. você não entende, se você mora na África do Sul, se você tem conta na África do Sul, tipo, é muito fácil, para falar a verdade, fazer reserva. Em todos os parques nacionais é bem fácil, mas se você não entende inglês, o site deles não é um É dos mais fáceis. confuso. Então, eu acho que é por isso que muita gente acaba indo pro Copama. Que não é uma das reservas mais baratas, né? É uma reserva bem carinha até, mas o atendimento lá é ótimo, a reserva é maravilhosa. Então, super vale a pena.
Aí O foram duas Capama, na verdade, experiências. era até parceiro. Era, não, é ainda, né? Parceiro do meu IG. Teve uma época que eu consegui uns descontos bem legais com ele. Eu tenho que até mandar um e-mail para eles para ver se eu consigo alguma coisa de volta Olha, para os boa. seguidores, porque é uma reserva bem boa mesmo. É bem legal. Agora, tem alguma reserva que você conheça, que seja no estilo do Capama, que ofereça safari de manhã e de noite e que seja próxima de Cape Town, que dê para fazer, que você não precise de um transporte aéreo ou então de muitas horas de carro? Existe alguma que você conheça? Não, na verdade tem várias, assim. Estilo Kruger, tipo, Kruger é Kruger, entendeu? Assim, se você tá falando de time, tá em outra liga. Uhum. Agora, se você tá falando, existe o Aquila, né, que é pertinho dali de Cape Town, e daí que essa é a opção de quem só vai para Cape Town, não tem muito tempo, acaba fazendo o Aquila porque é um bate e volta. Tá. Você consegue, literalmente, eles oferecem transfer saindo de Cape Town, então minha mãe fez ele, eu já fiz ele várias vezes, meus amigos já fizeram ele. Então, basicamente, eles te pegam no centro de Cape Town, você pode passar o dia na reserva, ou você pode ir só pro período da tarde. E é bem legal, uma experiência válida. Não é Kruger, tem que deixar claro isso, mas é uma experiência super válida. Minha mãe amou. Minha mãe ficou louca. Ela amou, amou, amou. O legal do Aquila, se alguns dos seus seguidores forem, é que eu sempre consigo desconto com eles. Eles são muito legais. Eu conheço o time de lá. Então, tipo assim, é uma coisa muito fácil de mandar um e-mail e já consegue um desconto bem legal. Pelo menos 10% eles sempre dão de desconto quando eu mando um e-mail. Então, já fica aí a dica. Mas, tirando eles, tem outras reservas. Existem várias reservas na Garden Route. E eu acho isso muito legal. Para quem vai ter mais tempo e quer realmente explorar a África do Sul, vai pegar um carro, né? Ou existem tours também que fazem a Garden Route. E o legal desses tours é que eles já têm reservas que eles param. Tem, por exemplo, o Ado, que daí é uma reserva nacional também. Então, é igualzinho o Kruger no estilo de infraestrutura, só é menor, mas é em Port Elizabeth, que é do outro lado da África do Sul, né? Do outro lado da costa. E é muito legal. Eu acho... Quando que foi? Acho que antes da pandemia. No inverno, antes da pandemia, eu passei 7 dias no lado e foi muito bacana. Acampando, né? Óbvio que como eu moro aqui, eu tenho tudo de acampamento, de fazer as coisas. Então a gente ficou 7 dias acampando e a estrutura deles é bem bacana para quem gosta de acampar. Mas para quem não tem essas coisas, eles também oferecem que nem no Kruger. Eles vão oferecer quartos e tal. Não é tão bom. Mas, como eu falei, existem pacotes de empresa. Tem uma que eu gosto muito, principalmente para galera mais nova, tal, que está viajando sozinha, é a Hotspot to See. Eu já fiz vários tours com ele, então eu recomendo. Eu também conheço a galera que trabalha lá. Eles acabam sempre dando desconto. Então, se a galera quer fazer... Assim, na verdade, eu nunca garanto nada, porque as empresas são meio de lua e eu não trabalho com turismo. Mas, assim, como eu conheço as pessoas, não custa nada. De vez em quando eu mandar um e-mail para eles e Sim. falar: tem essa pessoa, tem esse grupo que tá vindo. Será que vocês não conseguem ajudar? Não rola um desconto e tal? E eles sempre acabam falando sim. E é muito legal os pacotes. Ele tem vários, tem tipo de 3 dias, de 7 dias. Eu fiz o de 2 dias, que é uma mini garden. Não é, na verdade, é basicamente um safari. Basicamente, é 2 dias, mas aí você dorme na reserva e tal. E daí eu fiz o de 3 dias, que daí vai até o bungee jump. Meu, quem gosta de adrenalina, pular de bungee jump. Uma das melhores experiências. E daí eu fiz o de 7 dias, que também para no lado. Mas, na verdade, essa não foi a viagem que eu fiz, que eu fiquei 7 dias no lado. Lá, com eles, eu acho que você fica um dia só. Mas aí, passa em Ado, passa em Jeffreys Bay, para quem é surfista e curte. Eu consegui ainda alinhar de estar em Jeffreys Bay quando o Medina ganhou a competição de surf lá. Então, foi bem bacana. Tava super animado. Para quem curte surf, realmente, Jeffreys Bay, eles falam que é a melhor onda que tem, que ela é perfeita, que ela não quebra, não sei o quê, são quilômetros de onda. Eu não entendo nada, né? Mas meu namorado que curte surf, nossa, ele já chega em Jeffreys Bay entrando na água. Assim, nem para o carro, já tá no wetsuit, já tá com a prancha na água. Então tem muita coisa.
O que é chamado de Garden Route vai de Porto Elizabeth até Cape Town, é isso? Sim, assim, a Garden Route é basicamente isso, mas quando a gente fala, né, vou fazer a Garden Route, por exemplo, eu já fiz a Garden Route várias vezes. Significa basicamente você fazer essa rota, mas não ela reta, de um ponto a outro. Você vai parando nas cidades que estão em volta, né, dessa rota, dessa estrada que é a N2, né? Então, ao invés de você dirige na N2 e daí você vai parando nas cidades. Então, você para, por exemplo, em Hermanos, você desvia, para em Hermanos, para em Násnia, para em Jeffreys Bay, por exemplo, para em Cape Agulhas, que é um bom desvio, mas assim, entendeu? Você vai parando nessas cidades que estão em volta, basicamente. E daí isso que a gente normalmente se refere a quando eu vou fazer a Garden Route, normalmente é assim. E daí cada vez que você faz, você pode fazer ela diferente. Eu fiz ela tantas vezes que cada vez eu fiz de um jeito, cada vez eu parei em um lugar, cada vez eu conheci outros lugares, então é bem interessante. Óbvio que tem as paradas clássicas, né? Mas, em geral, você pode ter muita coisa, é muito bonita. Aquela rota é muito bonita e tem muita cidadezinha pequena com muita coisa para descobrir. A gente fez com a minha família, a gente fez de carro, só que eu fiz um trechinho, assim. A gente desceu de avião em Geórgia, pegamos o carro Ok. lá, e aí dormimos em Nasna. Ficamos, É acho que lindo, 3 noites em Násia Nasna. Red. É maravilhoso. A gente ficou apaixonado, assim. A, E a gente conseguiu eu alugar acho uma casa. a floresta de lá me lembrou muito do Brasil um pouco, sabe? Principalmente porque eu tenho saudade de casa. Daí a primeira vez que eu fui lá naquela floresta, eu falei, nossa, tem uma cara de floresta de Brasil. Sim. E assim, a gente adorou o clima da cidade. Enfim, e a paisagem natural é muito bonita. A gente conseguiu alugar uma casa que tinha uma vista legal. Enfim, foi uma experiência muito bacana. E aí a gente veio voltando para chegar até a cidade do Cabo. Só que, como você falou, a gente escolheu alguns lugares para ir parando. A gente não veio numa reta. Então a gente parou em. A gente foi em Cabo Agulhas. A gente foi numa cidade que, ai meu Deus, tinha coisa de tubarão e Ah, hermanos? baleia. Hermanos, Gansby. a gente foi em Hermanos e paramos também na região das vinícolas. A gente dormiu em Friendship. Stellenbosch. Mas, sério. E é uma outra coisa que é muito legal, assim, que também é uma visão que muita gente tem da África do Sul e é uma visão verdadeira. Para quem gosta de vinho, a Disney, assim, né? Porque tem Sim, muita vinícola. Muita, muita, muita. sim, sim. E muitas dá para você sair da Cidade do Cabo. Não precisa nem dormir lá, né? Sim, sim. Tem muito lugar. Eu sempre recomendo para quem vai fazer, tipo, conhecer vinícolas, não tente fazer 10 vinícolas num dia, não Sim. dá certo. O máximo 4, 5 puxando. Mas se você realmente quiser curtir 4 vinícolas. E, meu, tem muita vinícola, mas tem muita. Óbvio que eu tenho as minhas preferidas. Eu acho Quais que são as as minhas suas preferidas, preferidas? a Delaware Grass, Tocara. O legal é que ela tá um ali na frente do outro, então dá pra sair de uma e ir na outra. Lamotte, eu gosto muito do vinho da Lamotte. Spear, eu acho muito bonito. Qual mais? Eu fui na Boshengrau, eu acho Tocara. muito legal também. Você chegou aí na Dallaire Graph, que é na frente. Então, o que que aconteceu? Fui. Só que só para dizer que fui. Porque chovia tanto no dia, mas chovia Ai, tanto, que tanto, tanto, pena! que assim a gente não conseguiu curtir. Mas aí, como a gente estava lá e era na frente, a gente falou, vamos entrar. É. Mas assim, eu tenho certeza que se eu voltasse, seria uma outra visão, A sabe? vista é muito bonita de lá, e da Tocara também, mas do Dallaire é muito bonita a vista. As estátuas que eles têm ali fora, no Sim, é muito jardim deles, bonito. é O muito lugar é bonito, então muito acaba bonito. valendo. Sim. É toda uma Não, tem experiência, né? muita vinícola. Tem muita vinícola. Daí a Spear também é bem legal, principalmente se você quer um piquenique. Então, se, tipo, eles têm um gramado bem. O Boshendraw também tem um gramado bem legal que dá para fazer piquenique. E o legal do Spear é que normalmente eles têm exposições de arte lá também. Então, vale a pena ficar de olho no website deles, porque vira e mexe tem exposição, instalações de arte lá, que acabam sendo bem legais. Uma outra coisa que agora eu lembrei, a gente falou da chuva, eu lembrei. Quando a gente vamos conhecer a Table Mountain, vamos, mas a gente já vai comprar o ingresso? Não, vamos deixar para comprar o ingresso assim que a gente chegar lá,
que se no primeiro dia que a gente estiver lá, o tempo já estiver aberto, tiver sol, a gente vai logo, vamos garantir esse tempo aberto. E a gente chegou, tempo aberto, lindo, vamos. Compramos pela internet, beleza, vamos. Você não vai acreditar. Era o Fila. dia que eu acho que era dia de feriado nacional e que africanos não pagavam. A gente pegou uma fila absurda, assim, tipo, muito, muito grande. Foi um outro lugar que eu acabei não curtindo tanto. É lindo, mas eu acabei não curtindo tanto porque a gente ficou tanto tempo na fila para subir no teleférico. E assim, a gente nem cogitou fazer trilha para subir, porque eu estava com os meus pais, com meus sogros, Óbvio. enfim. Uhum. Mas é um lugar também que eu falo, cara, eu quero ir de novo porque eu quero viver essa experiência, tipo, por completo, que ficou. Sim. É bom também ficar Não. esses vaziozinhos, porque eu tenho um monte de desculpa para voltar para África do Sul. Gostinho de quero mais, né? Não, a Table Mountain é clássico da galera fazer errado. Ou não vê o tempo, porque você tem que entrar no site deles e ver qual que é o tempo. Visibilidade, vento e Sim. visibilidade, principalmente, porque tem muita gente que não olha isso e vai lá e não consegue ver nada, porque tá cheio de nuvem. Você não consegue ver nada. É Uhum. tipo aqueles clássicos vídeos de fail, sabe? É isso, porque a galera sobe e não consegue ver nada. E também, normalmente, sobre o tempo de espera, no site deles, você consegue ver qual que é o tempo de espera na fila. E ainda bem que você comprou o ticket online, porque tem muita gente que não faz isso, e daí tem duas filas. Duas Tem uma filas, fila para você exatamente. comprar o ticket, e daí você sai dela, e tem que entrar na fila para subir. É E daí dói. verdade. É Daí dói. verdade. É verdade isso. Tinham duas filas. Mas você fez certo de como se você tá na época do inverno e porque chove bastante, chegou, tá sol, vai para Table Mountain. Porque a probabilidade deles fecharem por causa do vento, porque é óbvio que o teleférico só pode funcionar dependendo da velocidade do vento. Começou a ventar muito, eles não podem operar. Às vezes você não sente o Sim. vento da onde você tá, mas lá em cima tá ventando e eles fecham. Então, se o tempo estiver ruim, às vezes eles fecham. Então, chegou, tá aberto, tá aberto o tempo e tá aberto o cable car, vai direto pra lá, Sim. pra já garantir, realmente, pra garantir que você foi, né? Porque, meu, Table Mountain, uma das 7 É outro maravilhas clássico, naturais do né? mundo, não pode faltar na listinha, né? É verdade. Então, tipo, vale a pena, tem que pensar nisso. Pra quem vai no verão, isso não é tão aplicável, que acaba que todos os dias são bons e tal. Mas pra quem vai no inverno, isso tem que manter em mente. Chegou, tá sol, vai direto pra lá. Agora eu vou confessar uma outra coisa que eu fiz e que depois eu falei, ai, mas eu não sabia. Eu queria tirar foto com os pinguins na praia. Que eu vi aquelas fotos das pessoas com os pinguins, eu, ai, quero. Aí, beleza, programamos para ir no mesmo dia que a gente fosse para o Cabo da Boa Esperança, tranquilo, Sim. no caminho, metade do caminho, perfeito. Chegamos lá, tá aqui a bilheteria para você poder entrar no Parque dos Pinguins e tal. Pagamos e entramos. É um trapichezinho, você não pode passar para a praia. E aí eu fiquei super frustrada, porque eu não tirei a foto com o pinguim. E ficou Eu não pensando sabia aonde que tinha todo mundo continuando. tira as fotos. Tem que ir pra praia. Não é na reserva. Na reserva. Não, na reserva você só pode ficar nos caminhozinhos deles, que eles têm de madeira, né? A foto que todo blogueiro que vem pra Cape Town tira, todos os influencers tira, na verdade é numa praia do lado, que é literalmente andando. Se vocês procurarem nas fotos do meu Instagram, vocês acabam achando, e eu até normalmente coloco a coordenada da portinha, porque você entra meio que não é por uma porta, é pelo um portãozinho, né? Que você entra na praia. E tem muita gente que vai, procura e não acha. Então, normalmente eu até coloco a coordenada de onde fica o portão para as pessoas acharem. E daí na praia, que óbvio que você entra sem pagar nada, porque todas as praias são de graça, né? Na África do Sul, eles não podem cobrar para você entrar na praia em nenhum lugar aqui. E daí você pode entrar lá, e daí normalmente tem pinguim para tudo qualquer lado naquela praia, e daí a galera acaba tirando foto. Mas não pode alimentar pinguim, não pode tocar, tem que deixar eles em paz, pode chegar meio pertinho, mas se o bichinho sair meio de perto de você, deixa o bicho quieto. Porque na Eles estão verdade, em assim, extinção. pelo que eu entendi,
a reserva é ali um lugar para garantir que eles continuem no habitat natural deles e beleza. Só que eles não ficam ali no ambiente controlado sempre. Eles Não, fogem para as praias próximas, assim. não é E, nem fugir, eles vão e vão pela cidade. Às vezes você tá andando na rua ali em Simonstal e tem pinguins andando por ali. Eles vão onde eles quiserem. Haja visto que tem uma série para ser liberada no Netflix sobre os pinguins. Como que é o nome? Penguin Town, alguma coisa do tipo. Depois eu posso até colocar, quando a gente postar essa live, eu coloco nos comentários o nome da série. Tá para legal. liberar, acho que semana que vem, que realmente, para quem tá vindo para Cape Town e quer ver um pouquinho mais, vale a pena, porque a série foi filmada em Simonstown, que é, né, Cape Town, é um bairro de Cape Town. Então, que é onde fica essa praia. Então, vai ser bem legal. E, falando em filme, o filme que ganhou, o documentário, né, que ganhou o Oscar, em português é Meu Professor... Não, My Octopus Teacher. Professor Polvo, eu vi esse documentário. Então, também é na África do Sul. Então, para quem está vindo para a África do Sul, vale a pena assistir. E esse documentário é incrível. Independente de ser na África do Sul ou não, é muito legal, vale muito a pena assistir. É verdade. Sim. E já falando de bichinhos, outra coisa que as pessoas têm que ter cuidado é quando elas vão no Cabo da Boa Esperança com os macacos. Babuíno. Babuíno. Eles são loucos. Eles são loucos. Eles pulam no carro, tipo, não tem nada a perder. Não, na verdade, aqui fica a dica. Caso um babuíno tente pegar sua bolsa ou a mochila que você tá, dê pra ele. Ele vai abrir, vai ver se tem comida, alguma coisa, e vai deixar jogada, entendeu? Então, deixa ele brincar lá e tirar as coisas. Não alimente, Sim. Não alimente, porque é perigoso. Eles já vão atrás da comida sem ser alimentado. Imagina se a galera começar a alimentar eles. E fica ligado, né? Mas, assim, é muito raro ter caso de babuíno atacando alguém. Na verdade, tem caso de babuíno quebrando casa. Mas isso mais, por exemplo, em Betty's Bay, que é onde meu namorado tem casa de praia, lá, esses últimos tempos, eles estão tendo muito problema com os babuínos invadindo casa, as casas que ficam vazias, porque é uma área bem de férias mesmo, então as casas normalmente ficam vazias, e daí eles quebram a janela e vão roubar a comida que tá dentro do armário. E daí não, a gente ri, mas é super problemático, né? Haja visto porque normalmente eles se cortam no vidro, que eles quebram, daí fazem maior sujeira e quebra tudo, mas Mas normalmente, assim, em Cape Town, não tente chegar perto, porque não vamos dar sorte por azar, mas normalmente eles ficam de boa, eles estão acostumados com gente pra cima e pra baixo. E, pra falar a verdade, eu nunca tive problema. Haja visto que uma vez eu tava correndo em Tokai, e daí tinha uma tropa de babuínos subindo a montanha, e eu literalmente sozinha fiquei no meio dessa tropa, porque eles estavam subindo e eu tava correndo num zigue-zague. A hora que eu fiz isso, eu tava no meio, tinha atrás na frente. Ainda bem que tinha uma mulher especialista em babuíno, estava estudando aquela tropa, e ela viu que eu tava meio surtada, tipo, sozinha, eu lá no meio daqueles babuínos, e daí ela veio falar comigo, e daí ela até me ensinou o que você faz, tipo, que você vira, bate o pé no chão e tal, mas ela falou que, eles normalmente não fazem nada, é muito raro caso que eles vão fazer alguma coisa. Normalmente o que eles fazem é tentar pegar a sua bolsa, se você der a bolsa para eles, vão abrir, se tiver comida, eles vão pegar a comida e comer, se não tiver nada, eles jogam fora. Normalmente eles gostam de coisa colorida. Por exemplo, assim, eu já vi gente perder óculos de sol que era bem colorido e tal, porque eles acham, sei lá, devem achar legal e daí levam embora. Mas fora isso, é muito raro ter problema. Eu nunca escutei de nenhum problema, pra falar a verdade. E na cidade do Cabo em si, muito difícil, né? Não, é só na estrada, em Cape Point. Assim, até mesmo na Table Mountain você não acha. Em Tokai você acha. Tokai eu não sei se você conhece, mas é uma floresta, basicamente. É tipo meia hora do centro, assim. É perto de Muizenberg e tal. Lá tem bastante. Algumas partes da Table Mountain, mas mais a Table Mountain, tipo, pra quem tá fazendo trilha, sabe? Porque a Table Mountain é gigantesca. O parque é gigantesco. A parte que você vê ali em cima, que você pega o bondinho, é bem pequenininha. Não é, mas se você quer fazer trilha,
Você consegue andar dias por cima da Table Mountain. Daí tem babuíno lá, mas assim, pra falar a verdade, na cidade mesmo não tem nada. E qual que é a região da Cidade do Cabo assim, que você mais curte, assim, que você mais indica para quem vai para ficar hospedado? Para ficar hospedado, a qualquer área ali no centro, né? Eu acho que é legal, principalmente se a pessoa não quer alugar carro. Tem muito ônibus e Uber bem barato ali no centro, então vale a pena. Tipo, Sea Point, Greenpoint, Gardens, Fred Hook, Camps Bay, Waterfront, todos esses bairros valem a pena. Ali no centro mesmo, os únicos bairros que eu não recomendo muito é o Woodstock, por questão de segurança. Existem problemas, sabe? Normalmente não dá nada, mas é uma área que tem um pouquinho de problema com segurança. Então, eu não indico as pessoas morarem lá. Óbvio, vai visitar o Old Biscuit Mill e tal. Mas eu não indico, assim, de cara para morar lá. Às vezes, se a pessoa conhece a área, já conhece Cape Town, tudo bem. Mas sendo turista, eu não indico. E Bucap também, às vezes, dá problema de noite. Óbvio, vai visitar as casinhas coloridas durante o dia. Tem tour de graça para você fazer por lá. Mas, assim, para morar mesmo, eu não indico. Eu prefiro outras áreas ali no centro. Mas qualquer coisa em volta do centro, tirando o centrão mesmo, o Stock e Bucap, eu acho ótimas áreas. E foi um passeio que eu não fiz, assim, por falta de tempo. Eu não fui naquela ilha que tem na frente, que era uma prisão. Robben Island. Já fez essa Robben Island. A Robben Island é a ilha que o Mandela ficou preso por 27 anos, né? Então, assim, para quem gosta de história, é fantástico. Mas, óbvio que todo passeio é feito em inglês. Então, se você não entende nada de inglês, você vai perder um pouco dessa parte do guia te explicando, porque você passa pelas celas, você passa pelos lugares, você vê aonde que o Mandela ficou por esses 27 anos. Fala toda a história do apartheid, toda a luta e tal. Então, assim, questão de história e de aprendizado é muito bacana. Principalmente se você consegue entender o guia. E o barco, normalmente eu indico para as pessoas se você tentar pegar o último barco, né, a última viagem para lá, porque às vezes você consegue, dependendo da época do ano, você volta no pôr do sol e acaba sendo lindo o passeio de barco que você acaba recebendo, né, quando você está voltando para o waterfront, porque o sol está se pondo. É uma experiência que vale bastante. Hoje em dia é bem caro esse passeio, porque eles mudaram os preços. E agora, turistas pagam muito mais. Eu não vou lembrar o preço de cabeça, mas eu lembro que quando eu vi a mudança, eu falei, nossa, tá caro, né? Uhum. Mas, assim, se você curte história, vale a pena. E é um marco da história mundial, né? Então, eu acho interessante. Mas, assim, se você não liga pra história, ou se não, assim, não sei o que você vai fazer lá. Isso, daí, tipo assim, eu não recomendo tanto. Se você não liga mesmo pra história, assim, não é que o lugar é extraordinário de bonito, ou coisa. Realmente você tá indo lá para ver um marco histórico, para ver um lugar histórico e para entender um pouquinho mais da história do racismo na África do Sul, do apartheid na África do Sul. Então, eu acho que coloca as coisas em contexto, mas se você não curte essa parte, não tem por que ir. Ou então, se você não domina o inglês e não vai entender o que está sendo explicado, também acaba não valendo a pena, né? Sim. Um lugar que eu gostei muito de conhecer quando eu fui aí foi o Jardim Botânico, que agora eu esqueci o nome. Mas eu fui despretensiosa, assim, tipo, vamos lá. E me surpreendeu, assim, pela grandiosidade do lugar, pela preservação, pela diversidade botânica que tem lá. E a ponte. Sou apaixonada por aquela ponte. Sendo engenheira civil. Sou engenheira civil, então aquela ponte eu acho linda. É uma dica bem legal para ficar marcado aqui. É que sempre tem concertos no jardim. Quando chega no verão, tem duas coisas que acontecem lá, na verdade. São concertos, então várias bandas tocam lá. Tipo Goldfish, que é uma banda bem famosa, né? E outras bandas sul-africanas que eu amo. Eu gosto muito do Beatenbergs, eles sempre tocam lá. Jeremy Loops, eu até vou postar um IGTV de uma música do Jeremy Loops hoje, que ele gravou do topo da Table Mountain, depois vocês olham lá. Muito legal o vídeo. E daí esses concertos acontecem no pôr do sol ali no jardim.
Então é massa, é uma vibe muito diferente, porque é uma vibe piquenique, então todo mundo leva coisa de piquenique, senta na grama para escutar a música ao vivo desses caras super importantes tocando lá e com aquela paisagem, com a montanha de fundo, com aquelas flores, árvores, tudo lindo. E outra coisa que acontece também é o Galileu Cinema, que basicamente eles fazem um cinema lá. É na mesma vibe, também a galera leva coisa de piquenique, você senta na grama e tem um telão que eles passam filme. Então essas duas coisas que acontecem no verão é muito bacana. Além, vale a pena visitar, óbvio, né, o jardim em si, mas esses dois eventos que rola todo, assim, o Galileu, eu não lembro que dia da semana acontece, porque eles mudam, mas eles colocam filme toda semana e os concertos são todos os domingos. Então é muito bacana, vale muito a pena. Então se você estiver chegando, eu acho que normalmente começa por setembro e daí fica até abril, mais ou menos, acontecendo. Vale a pena conferir essas duas coisas porque é muito bacana, além de conhecer o jardim. O verão é no final do ano, né? Sim. Que É a é mesma coisa aqui no Brasil. É a mesma coisa aqui no Brasil, né? Segue o mesmo calendário. Sim. Eu fui em novembro. Foi uma época que eu achei, apesar de ter pego uns dias de chuva, assim, mas no contexto geral, assim, achei bem bom e É bom. deu para aproveitar bastante. O clima, assim, às vezes esfriava, mas nada Sempre tá frio demais. de noite. Sempre tá frio de noite, é fria à sempre bom noite. levar um casaquinho, né? Mas de uma maneira geral, assim, muito agradável. Não entrei na água para saber como é que é a temperatura. 10 anos de África do Sul, 10 anos de Cape Town. Eu entrei na água 2 vezes, saindo gritando, xingando quem me forçou a entrar na água. 2 vezes. Porque é muito gelada, né? É muito Cape Town. Outros lugares, nem tanto. Eu cheguei a nadar em outros lugares. Se você for para Durban, que é do outro lado, a água é super quente lá, é que nem do Brasil. Mas em Cape Town, dói. Dói. É frio demais. A água dói. Entende isso? A água dói. Não faz sentido. Eu não nado em Cape Town. Não nado, eu me recuso. Eu não molho nem meus pés de dor. Mas você já fez algum passeio que tem que mergulhar? Tipo aqueles para ver tubarão? Sim, mas aí você coloca. Mas você coloca já surfei, mas aí você coloca o wetsuit, né? Que daí ajuda, daí você não sente tanto. Você sente um pouquinho e daí passa. Mas, assim, de biquíni na água, esquece. Nem no verão, nem no inverno, não rola. Acabei de conseguir ver aqui e nas piscinas públicas. Sea Point tem uma piscina pública que é bem legal, né? Pra falar a verdade, eu nunca nadei na piscina pública de Sea Point, mas é um negócio muito legal e é super barato também pra você entrar. As piscinas são super gigantes. E outra coisa muito legal, assim, que eu achei, principalmente da Cidade do Cabo, é que tem uma variedade, assim, de restaurantes. A gastronomia é muito rica também, né? Sim. Muito, 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 muito. Eu virei vegana em Cape Town, né? E Cape Town tem muito, muito restaurante plant-based. Que, tipo, assim, tem muito restaurante alternativo, tem muito restaurante orgânico, tem muito, muito lugar, muito coffee shop que realmente é consciente dessas coisas. Então você consegue achar de tudo lá. É um lugar bem eclético para comida, é um lugar bem eclético para você achar de tudo e umas misturas meio estranhas que você nunca achou que ia dar certo, mas que dá super certo. Tem vários restaurantes que são nomeados assim no mundo inteiro. Tem o Test Kitchen, que sempre ganha o melhor restaurante na África. Ele está lá em Woodstock. Vale a pena, tem que reservar com 3 meses de antecedência, senão você não consegue vaga. Mas tem o parceiro deles, que é o Potluck Club, que é do mesmo dono, que a comida é tão boa quanto, mas que você consegue com uma reserva. Mas são restaurantes caros esses dois, bem caros, para falar a verdade. Mas tem muita coisa ali por volta do Waterfront, Sea Point. Tem restaurante para tudo qualquer lado, e a maioria deles são muito bons e acessíveis, principalmente quando você compara o preço de restaurante no Brasil, né? Eu não vou em restaurante no Brasil porque não dá para encarar a conta. É super acessível, assim. Mas em relação a custo de vida, você tem ideia de quanto que é, tipo, salário mínimo aí? Porque pra gente acaba sendo bem mais acessível, porque a gente compara com a moeda que a gente tem. Mas para a população de uma maneira geral aí, você consegue ter essa visão? Se não existe salário
não existe salário mínimo na África do Sul, né? Então, e a desigualdade social é uma coisa bem real na África do Sul. Muita gente vem, principalmente para Cape Town, e não vê, fala, nossa, é a Europa da África. Realmente, Uhum. se você vem para Cape Town como turista, e até mesmo vivendo lá você tem essa sensação que é a Europa na África, mas não é. Tem Uhum. muita pobreza, infelizmente. Tem muita gente vivendo numa, numa fase de vulnerabilidade que realmente, como eu não tenho salário mínimo, é complicado, então tem muita gente. Mas, assim, com uma pessoa que tem um trabalho legal e tal, você consegue viver relativamente bem em Cape Town. Os custos mais caros, mais altos, são aluguel. Eu acho aluguel bem pesado em Cape Town. Você vai estar pagando uns 16 mil rands num apartamento de 2 quartos ali na área do centro. O que é dinheiro pra caramba, né? Eu normalmente faço a conta por 4, porque fica mais fácil. Então, se você for pensar, olha quanto de dinheiro que não é. Uhum. É 4 mil reais, entendeu? É dinheiro pra caramba que você vai estar pagando num aluguel. É bem caro. Plano de saúde eu acho relativamente caro. Eu pagava... eu não tenho plano de saúde lá, mas eu pagava acho que 500, uns, uns 500 a 700 reais por mês de plano de saúde para uma pessoa da minha idade, que não tem problema nenhum e nunca usou o hospital na África do Sul. É Uhum. pesado, né? Mas fora isso, os gastos são... a educação é bem caro, principalmente para estrangeiro, porque você acaba, por exemplo, na ICT, você acaba pagando o dobro por Tem ser essa estrangeiro. diferença, né, de preço para quem é Hum, morador e quem não é, né? sim. Então, esses 3 gastos são os gastos que são caros. Aluguel, plano de saúde e educação são caros, mas fora isso, tudo é muito barato. Tipo, restaurante, comida que você compra em casa. Se você quer alguém para te ajudar com a limpeza da casa e com a organização da casa, também é bem acessível. Um carro é bem acessível, gasolina é acessível, transporte público é acessível, o ônibus é bem barato, Uber é bem Uhum. barato. Então, assim, gastos normais que você teria na sua vida, assim, é bem em conta. São só esses 3 mesmo que são bem pesados. É, uma coisa que você falou da desigualdade, eu consegui ver um retrato disso, porque, como eu te falei, a gente foi para o Kruger, mas a gente não ficou hospedado dentro do Kruger. A gente alugou uma casa de Airbnb fora. E aí o dono da casa falou: olha, se você quiser, a gente pode fazer o jantar para vocês, a gente faz todas as compras e no final você me paga o valor que eu gastei com as compras. E aí eu falei: tranquilo. E aí no primeiro dia eu perguntei para ele quanto que é, porque eu já queria pagar. Ele: não, no final a gente acerta. Quando foi no último dia que eu fui entregar a casa, aí a pessoa só falou assim: não, só me falaram que você só tem que entregar a casa, ele vai acertar com você por telefone. Eu falei: ai meu Deus, eu quero pagar esse homem e ele não me deixa. Aí ele falou, me ligou, ele era inglês, ele não era sul-africano, ele era o dono da casa, mas ele era inglês. Aí ele falou assim: não, ó, a conta deu tanto, eu tô te mandando pro e-mail, aí você me deposita. E deu o número da conta dele na África do Sul. Aí eu falei: moço, eu não tenho como te depositar, como que eu vou fazer isso? Aí eu virei pro meu namorado na época e eu falei: como é que a gente vai fazer? Aí a gente teve a brilhante ideia: vamos colocar no GPS um shopping. A gente para no shopping e faz um depósito com dinheiro, assim, depósito bancário. A Hum, gente imaginou que a gente estava no Brasil, assim, sim. vamos fazer que dá certo. A gente tem o Mas número da era conta pra do dar. cara. Só que o que, que acontece? A gente chegou no shopping e assim, tinha muita. Eu não sei se era um dia específico, era no início do mês. Eu não sei se era um dia específico, mas tipo, tinha muita gente. As filas nos bancos eram absurdas, assim, tipo, muito, muito, muito. A gente até não conseguiu fazer. Aí eu liguei para ele e falei: ó, posso te pagar por PayPal? Aí ele falou: pode. Aí eu paguei para ele assim, mas a gente ficou com isso na cabeça, assim, que as pessoas, eu não sei se as pessoas recebem por dia, se elas recebem em dinheiro, como que é Hum, essa questão da relação com o sistema bancário? Porque aqui no Brasil a gente não vê tanto isso, assim, de filas em banco, hum. sabe? E aí eu vi, e eram pessoas que a gente conseguia ver que eram pessoas de um poder aquisitivo menor, sabe?
Sim, o que acontece é óbvio que se você está trabalhando para uma empresa, você vai receber, óbvio, por mês, né? A maioria das pessoas recebem por mês. Uhum. Mas se você trabalha como diarista ou como garçom, garçonete, você vai receber por dia. Que normalmente, para quem não sabe, por exemplo, o garçom recebe, não tem um salário fixo. Eles só Tá, recebem as gorjetas. Por isso que a galera dá muita gorjeta na África do Sul, entendi. porque o salário deles é gorjeta. Então você vai estar recebendo todo dia. Se você é diarista, também você vai estar recebendo todo dia, cada vez que você vai trabalhar. Então, por exemplo, se você trabalha com aqueles táxis que você vê na rua, você vai estar recebendo por dia. Então Entendi. talvez seja por isso. Ou E talvez assim, seja porque o sistema de banco deles não é tão desenvolvido. tá. E assim, eu tô falando isso de uma experiência. Eu tava numa cidade que eu não sei dizer nem o nome, era tipo muito no interior. Eu tava no meio da estrada e eu coloquei no GPS onde tem um shopping mais próximo. Então, assim, por isso que eu te falei, foi um retrato bem diferente do que, no caso, Sim, é a cidade do Cabo, por exemplo. Mas eu fiquei sim, com isso sim, na sim. cabeça. Eu falei, ou eles recebem, tipo, por dia, tipo, o serviço do dia e vai lá e recebe, ou então, de Sim, fato, o sistema bancário não deve ter tanta familiaridade, assim, né? Nesse lugar sim, não pegava nem sim. internet, assim, meu chip não tava pegando na Então hora. tá aí a resposta, não dá para fazer nada pelo celular. É, exatamente. Então, tipo, tudo era por lá. Alguém escreveu alguma coisa que 10%. Normalmente, no mínimo que você vai pagar de gorjeta é é dez 10%. por cento Se o serviço foi ok, 10%. Se o serviço foi muito bom, 10 pessoas dão 15, 20%. Tá. Alguém perguntou se comprar roupa e produtos tecnológicos se é barato aí. É bem mais barato que no Brasil, sim. Não tem tanto, por exemplo, assim, eles demoram mais um tempo para liberar as coisas na África do Sul. Por exemplo, na Europa, que você consegue pegar celular tal, saiu, você já pega. Na África do Sul vai demorar, por exemplo, um mês ou 2 meses para Tá. chegar. Mas é bem mais barato. É bem mais barato que no Brasil. Não é tão barato quanto nos Estados Unidos, óbvio, mas é bem mais barato que no Brasil, sim. E também, Tá. quem está de turista lá consegue pegar o imposto de volta, né? Os Sim. 15% do VAT que você pega de volta. Então, 16, na verdade, agora. Então, vale a pena. Então, além de ser mais barato que no Brasil, você ainda consegue pegar esses 16% de volta a hora que você estiver saindo do país. Ah, legal. Deixa eu ver, tem só mais uma perguntinha aqui e aí a gente encerra. É, Dica de vinhos. Nunca achei no Brasil e nem em nenhum outro lugar que tomei por lá. Qual que é o vinho que você mais gosta, assim? Como eu falei, eu gosto do Lamotte e eu gosto de vinho barato, que você acha no supermercado. Eu Ah, gosto muito dos vinhos orgânicos do Woolworths, que é uma rede de supermercados, né, na África do Sul. Eles têm uma linha de vinhos orgânicos que, sei lá, custa 60 rand. É, tipo assim, super baratinho, tipo R$ 15. E sim. eu acho eles muito, muito, muito bons. Tão bons quanto os vinhos caros. Olha aí, boa Mas dica. eu gosto muito dos vinhos da Lamotte, que não são tão caros, mas são bem gostosos. Aqui ninguém, provavelmente eu não falei, mas na verdade eu não tô no Cape Town agora, porque eu tô trabalhando na Inglaterra, né? Mas aqui você vai no supermercado, você sempre acha muito vinho sul-africano. Haja visto que a gente sempre, né, para ajudar, né, o país e tal, Aham. por causa da pandemia e tudo, a gente sempre compra vinho sul-africano. Vai lá, é Lamotte, é Lamotte. Mas é bem gostoso, bem gostoso. E aí você consegue ir lá e fazer a degustação de vinho, que também é bem bacana. E o restaurante deles, que também é na vinícola, é muito bom. E aí tem só mais uma perguntinha, mas eu acho que foi o que a gente falou na live inteira, né? Você teria sugestões de passeios para a região do Nordeste, é isso? Da África. Não, o que é NW? Northwood, Não sei. Na costa Northwest, para o talvez, Atlântico. Não talvez sei. Northwest. Não tenho certeza. Se for, tipo, no norte, mas na parte norte do país, né, eu indico muito Drakensberg, que é basicamente é uma área que muita gente vai fazer trilha. É muito lindo. As formações rochosas são muito bonitas. Então, mas óbvio que é uma coisa que você tem que fazer com um tour, tá? É mais complicado de fazer sozinho. Se você não mora ou não tá indo com amigos ou familiares que conhecem a área, mas o Drakensberg é muito bacana.
pra falar a verdade, mesmo estando na África do Sul por 10 anos, tem muita coisa que eu ainda tenho na minha lista que eu não fiz. Por exemplo, eu amo fazer trilha e tem uma trilha que chama Otter Trail, que são 5 dias fazendo trilha. Basicamente, você faz na parte costal, mas do outro lado, lá no Tsitsi-Cama, é muito bacana, todo mundo gosta, mas, meu, você tem que agendar com 1 ano de antecedência. Então, tem muita coisa, na verdade, na minha lista. Eu quero ir pro Kruger, mas para ficar assim, que nem eu fiquei no Ado, pelo menos 7 dias, de 7 a 10 dias, e rodar aquele parque e ir mudando de campsite para campsite. Não, quero muito. Tem as florestas em Limpopo, que eu quero muito ir. Tem muita coisa que, assim, eu acho que... É que nem É óbvio que o Brasil é muito maior. Muito, muito maior que a África do Sul. Mas sabe que se você quiser, você não precisa sair do Brasil nunca? Você tem coisa para fazer sua vida inteira lá. É a mesma coisa na África do Sul pra mim. Tipo, tem muita coisa para se fazer, tem muito lugar para se ver. E cada vez que eu vou fazer uma road trip, que eu vou fazer uma coisa, eu sempre tento fazer algo diferente para tentar conhecer mais coisa, conhecer mais pessoas e conhecer um pouco mais da cultura, da onde acabou virando minha casa, né? Hoje em dia, eu me sinto mais em casa na África do Sul do que no Brasil. Pra mim, tipo assim, se eu sinto saudade de casa, eu tô sentindo saudade de Cape Town, eu não tô sentindo saudade da minha cidade no Brasil, porque, querendo ou não, eu me conheço como adulta na África do Sul, porque eu me mudei pra lá, eu tinha 18 anos. Então, tipo assim, quase 10 anos lá. Então, realmente, acabou que minha casa virou lá. Meu lar acabou virando Cape Town. Nem África do Sul, mas Cape Town em si. Uhum. Não, é verdade. Tipo, a sua vida adulta, suas referências são sul-africanas. Tudo. Então, nada mais justo de que você reconhecer o seu lar sendo lá, e isso não faz você, tipo, esquecer o Brasil, não gostar do Brasil, nada disso. Não me faz menos brasileira. Exatamente. Concordo. As suas referências como adulta são lá, e nada mais justo que você ter essa visão de lá mesmo, tá certo? Exatamente, Ju, exatamente. eu queria te agradecer, foi super legal conversar, eu consegui reviver assim, um pouquinho dessa viagem que, nossa, foi muito especial para mim, foi uma das últimas viagens que eu fiz, e eu fiz com a minha família, foi muito especial mesmo, e a gente sempre fala, nossa, a gente tem que voltar, nossa, aquela viagem foi incrível, a gente ficou com várias coisas que a gente quer fazer quando a gente for de novo, então é um lugar que dá para explorar, ir várias vezes, não é aquele lugar que você, tipo, fui, check, não. Dá para ir 10 anos! E aí, tentando explorar com a minha bucket list, tentando colocar meu filho. Exatamente, não dá. E isso é muito bom, né? Porque você tem sempre um lugar que é garantido, que diversão garantida, por um preço acessível. Sim. E é isso. Sim. Não, muito obrigada pelo convite. Foi muito bacana bater esse papo. Eu acho que a gente falou sobre um monte de coisa, nada do que estava no nosso roteirinho, do que a gente ia discutir, mas eu acho que foi muito mais legal, principalmente vendo você falando da sua experiência, porque óbvio que a minha experiência, tipo, às vezes eu nem percebo, porque eu já estou tanto tempo, já é parte do meu dia a dia, assim, mas vendo você falando das coisas, é tão legal, porque é muito bacana ter essa energia de turista, que é tudo novo quando você chega. Para mim já é meu cotidiano, já é onde eu moro e tal. Talvez não é tão exuberante, mas vendo a galera que vai e fala, nossa, Cape Point é tão lindo, nossa, a vista da Table Mountain é maravilhosa, ai, eu amei tanto isso. É muito bacana, é muito legal, porque eu lembro também, não que eu tenha parado de amar e ficar deslumbrado. Eu sinto tanta saudade do meu apartamento em Cradle Hook, porque eu tinha a vista da Table Mountain da minha janela da cozinha e a vista do Signal Hill do meu quarto. Então eu morro de saudade, eu continuo ficando deslumbrada com tudo e cada vez que eu vejo um outro pedacinho da África do Sul, eu me apaixono mais ainda. Mas é diferente ter essa energia. E aí bate é sempre bom lembrar. Assim, né? Tipo, ela tá falando sim, óbvio. Lugar que é, tipo, meu não lugar. É tudo maravilha, né? Mas tem problema, como todo lugar tem, mas eu acho que tem muita coisa que deve ser exaltada na África do Sul que não é, que as pessoas não sabem. Eu lembro de quando eu decidi fazer intercâmbio que me perguntaram, mas por que você tá indo pra África do Sul? Não tem leão na rua? Porque... E daí você sempre tem aqueles comentários racistas que não são legais. Então eu acho que quanto mais brasileiro for pra África do Sul, quanto mais brasileiro ficar deslumbrado, quanto mais brasileiro dessa realidade,
a gente quebra esse Quebra esse preconceito, paradigma esse aí. estereotipo que a gente tem de África, entendeu? Eu tô falando África de continente porque realmente é um estereotipo não só com a África do Sul, mas com o continente inteiro, que coloca que, na verdade, as pessoas falam África como se fosse um país. Quando você for ver, é um continente, tem tanta diversidade, cada país ali é totalmente diferente do outro. Então, eu acho que vale a pena. Todo mundo tem que visitar, não só a África do Sul, mas países da África em geral. Eu acho que a gente tem que quebrar esse negócio de sair para Europa, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, porque tem muito mais coisa no mundo para explorar. Eu acho que a gente já sabe o que está na Europa, a gente já sabe o que está nos Estados Unidos. Estão nos filmes, a realidade está aí para todo mundo ver. Agora, o que você vê na África do Sul, o que você vê na África em geral, nos países da África, é uma coisa que você está vendo. Não é uma coisa que todo mundo já viu. Então, eu acho que vale a pena. E aí o impacto é muito maior, porque você não tem referência. E aí você vai e o impacto, você fala, nossa, tipo, é isso, sabe? É bem isso que você falou. Estados Unidos e Europa, a gente já tem muita referência, a gente tem muita coisa da nossa cultura que veio de filme, de coisas que a gente consome. E da África não, né? Então, só vão. Vem. Então, vamos lá, obrigado pelo convite, pelo papo. Obrigada de verdade. Se a gente puder fazer outra, a gente faz, continuar conversando, vale a pena. Só vou deixar aqui todo mundo, se tiver dúvida e tal, fica à vontade para me mandar. Eu tô sempre no Instagram, eu curto bastante ajudar, eu curto bastante responder perguntas, porque eu sei, quando eu fui para a África do Sul, eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu queria ter para me perguntar, para eu perguntar e encher o saco, sabe? Alguém que pudesse, onde que eu faço? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Sabe? Então, eu sou essa pessoa, eu gosto muito de fazer, então fiquem à vontade. Se você quiser voltar para a África do Sul, pode ficar lá em casa. Fica lá em casa, mas te levo para fazer trilha, a gente vai fazer um rolê em todas as cafeterias de Cape Town, porque eu adoro tomar café. Então, pronto, e a gente vai rodar todas as montanhas. Tá tudo certo. Nós. Então, brigadão, gente. Eu vou indo nessa. Mas é isso. Brigadão por ter escutado eu falar um monte de besteira. Mas é isso, beijo. Imagina. Beijo. Tchau, Tchau, gente.